não foi esse o rótulo que me deram, né? Quiseram me colocar um gênero que eu nunca consegui me adequar a ele. Me colocaram um nome que sempre foi um motivo de constrangimento para mim, mas como eu me construo como homem, eu acredito que o gênero é uma construção social, então é assim que a gente se identifica, né? Eu veio aqui fazer até um contraste com a Ellen, e é justamente assim, a gente sempre teve muita clareza do que a gente é. O problema é desde quando a gente se afirma e começa a lidar com um mundo de preconceitos. E, gente, vou compartilhar com vocês aqui uma coisa muito especial na minha vida. É uma conquista pessoal, mas eu acho que reflete também uma conquista que vira um exemplo de motivação para toda pessoa trans, independente de ser mulher trans ou homem trans. Eu recentemente fui aprovado no concurso de provas e títulos de professor do Estado. Eu sou formado em filosofia há pouco tempo, me formei pela Universidade Federal, primeira turma de filosofia, e quando eu me formei ainda não tinha saído a segunda chamada do concurso. E aí veio para mim um grande espanto, porque eu já estava com o diploma nas mãos, comecei a distribuir currículos nas escolas e nada surgiu. E vejamos bem aqui o grande problema envolvido. A gente está falando de educação, é um dos principais temas aqui. E a escola, o espaço educacional, ele por excelência sempre foi um dos espaços onde a discriminação sempre esteve mais forte. A escola, como reflexo da sociedade, sempre trouxe os seus padrões heteronormativos, e para as pessoas transexuais sempre foi um espaço hostil, onde a gente nunca conseguiu se sentir aceito, acolhido. Isso se reflete numa exclusão das pessoas trans nesses espaços institucionais. O número de pessoas trans em escolas, em faculdades, é um número muito baixo. E para que eu pudesse ter a formação que hoje eu tenho, foi muito grande a minha luta. E uma luta dolorosa. A gente tem sim a conquista aí do decreto, é uma coisa que a gente tem que valorizar, na verdade é um pequeno acontecimento, mas um grande passo que soma para a conquista da nossa visibilidade, da nossa voz, da nossa imagem. Mas, se me permite aqui o espaço, eu também faço minhas críticas, porque tem muita limitação. Eu sofri muito com isso. Porque você tem o direito, em determinadas situações, ser até chamado pelo nome que você prefere. Mas no momento que você tem que lançar a mão dos seus documentos, né, porque todo RG, todo CPF, todo título de eleitor vem com numeração, essa numeração é atrelada a um nome de registro, e uma vez que você não conseguiu mudar legalmente a sua documentação, você vai passar por muitos transtornos, não são poucos não. Então, na verdade, eu tenho um histórico de muita resignação, porque muitas vezes me foi negado o uso do nome social. Porque você ia até a secretaria acadêmica, você ia solicitar, mas era sempre falado, não, em documentos oficiais não há o que fazer, Brandon. Vai vir o seu outro nome, por assim dizer, o de registro. São documentos oficiais, não tem como mudar. E aí aquilo para mim era um momento muito doloroso, porque eu me via numa verdadeira enrascada, né? Ou eu deixo tudo isso, abro mão de faculdade, abro mão de pertencer a esse espaço institucionalizado, né, para não ter que arcar com essa consequência tão dolorosa, né, do nome de registro e também de todo o pronome feminino no tratamento. Ou então eu vou dar continuidade aos meus estudos, mesmo tendo que, infelizmente, arcar com essa grande dor. E foi isso que eu fiz. Eu lidei com essa dor toda e estou lidando. Gente, eu fico muito preocupado. É um momento para mim assim de grande preocupação, porque eu busquei encontrar uma referência, mas eu não consegui. Até se alguém souber de uma indicação, uma referência, mas eu acho que eu sou o primeiro professor transexual aqui de Campo Grande, pelo menos aqui de Campo Grande. E agora, concursado, ninguém vai poder me tirar de lá, porque por contrato eu não consegui, acho que eu não conseguiria, mas agora por concurso, uma coisa que eu lutei e foi grande a minha luta, agora a gente vai ter uma escola recebendo um professor trans aí, e eu tenho certeza que a minha luta lá dentro vai ser grande, mas eu me sinto ao mesmo tempo desafiado, né, e isso me deixa
apreensivo, claro, mas também eu estou motivado, porque a minha luta ela não pode ser em vão até aqui. Eu digo que essa questão do nome social é muito problemática, porque o Brasil é um dos países mais burocráticos do mundo. Então, aqui para a gente conseguir o uso do nome social é muito complicado. Eu mesmo estou tendo que lidar essa semana, que segunda-feira já é a posse, segunda-feira é a inspeção, na verdade, a posse ficou para o dia 19, com muitos documentos, muitos exames, e não tem como ser diferente, gente. Para mim é um transtorno, mas quando eu por exemplo, entro lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, infelizmente, não tem espaço para o nome social. É o nome de registro, tudo numa ótica feminina, né, de pronome de tratamento feminino. E aí, o que eu vou fazer com isso aqui? É o que eu tenho para apresentar. Então, aqui está a prova do quanto é grande o nosso sofrimento. Porque você olha para um papel desse aqui, é deprimente. Você realmente se sente muito desconfortável. Mas parece que é o preço que, no momento, a sociedade coloca para que você consiga romper barreiras e ter a sua formação acadêmica. E conseguir entrar no concurso público. Porque quem presta concurso, infelizmente, lá não tem nada que prevê o uso de nome social. Então você fica entre a cruz e a espada, né? Ou você acaba tendo que criar uma forma de lidar com isso tudo, ou então você abre mão. E muitas pessoas, elas abrem mão, e não é porque são fracas, não. Muito pelo contrário, porque a pressão é demais. Muitas vezes eu entro no meu quarto, fico o dia inteiro lá, deprimido, chorando, por ver toda uma documentação que não me representa, mas que eu tenho que lançar a mão para conseguir alguma coisa, né? Melhorar a minha condição social, poder ter agora uma profissão, uma carreira consolidada, e também melhorar a minha condição financeira. Porque as pessoas trans, elas enfrentam um processo de exclusão social violento. Muitas pessoas não têm, muitas vezes, nem como se sustentar. Elas estão excluídas do mercado formal de trabalho, e elas ficam impossibilitadas até mesmo de ter como lidar com as condições mais básicas de subsistência. Então eu me sinto desafiado nesse momento. A escola é um espaço que tem discriminado cotidianamente pessoas trans, pessoas homossexuais, todas as pessoas LGBT, mas eu vejo que quando a questão é para pessoas transexuais, o problema se manifesta muito pior. Porque você tem um desrespeito o tempo todo, né? Você não consegue ser chamado muitas vezes pelo seu nome social, é imposto para você o nome de registro, e embora o uso do nome social, em alguns casos, a gente tem sim que ver como uma conquista, isso é só uma medida paliativa que não vai resolver a situação. A gente precisa de uma luta para que venha judicialmente ser facilitado a mudança dos documentos. Porque enquanto a gente tiver que lançar mão de um RG, de um CPF, onde tem ali um nome que não nos represente, o transtorno nunca vai acabar. Então a gente precisa de processos judiciais facilitados, onde a gente consiga, por pouco tempo, né, por um período curto de tempo, resolver essa questão judicial, porque é só assim que a gente vai ganhar condições plenas da nossa visibilidade adequada e do nosso respeito à nossa identidade de gênero. Eu me sinto assim num momento bastante marcado por dores também, por um acontecimento recente, que um transexual, amigo meu, tentou suicídio, e isso aí é reflexo de toda uma questão social que se arrasta desde a tenridade dessa pessoa. Você muitas vezes é rejeitado pela família, ele é rejeitado pela família, e tem uma coisa mais terrível ainda, que é quando você não consegue amparo, proteção dentro do seu próprio meio. O Daniel Pereira Machado, esse meu amigo que estou falando, que há pouco tempo tentou suicídio, ele vinha sofrendo discriminação dos próprios transexuais, porque ele não representa um modelo que é tido como belo. Ele é obeso, ele está com 28 anos de idade, não iniciou ainda o tratamento hormonal, não fez cirurgia, e havia muitos transexuais, muitos homens trans, que por estarem já hormonizados, falavam que ele tinha uma aparência terrível, que ele não podia ser considerado um homem. Isso gerou um mal-estar, uma depressão tão grande no Daniel. Eu tenho certeza que esse preconceito internalizado é o que também enfraquece muito o movimento